seja bem-vindo ao meu canal, tá bem? Eu sou o Erickson Oliveira e no tutorial de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer um render dentro da plataforma Lumion, tá bem? Aqui está um modelo de... Primeiramente eu vou explicar para vocês o projeto, tá bem? Uma breve explicação. Aqui foi um projeto que eu fiz para um amigo meu, já tem um tempo que eu fiz esse projeto, foi em 2016. Onde era uma casa, tá bem? Uma casa simples, bem pequena, e só possuía o térreo. Então, o que o meu colega queria era dois andares, sendo que a parte de cima da casa fosse um mezanino, tá bem? Onde ele queria o quarto dele fosse no mezanino, como vocês podem ver aqui, e também na parte de baixo fosse uma cozinha americana, no estilo americana, com uma pequena sala para ele poder receber os amigos e tal. Então, pensando nisso, eu resolvi fazer esse projeto. E agora, o que eu vou fazer é mostrar para vocês como que eu faço para levar esse projeto para o Lumion e fazer toda a parte de renderização, cenas e até mesmo vídeo dentro da plataforma Lumion, tá bom? Desde a exportação até trabalho de materiais, trabalho de materiais, criação de cenas, importação, exportação, tudo isso. Então, até o final do vídeo, o resultado que vocês vão conseguir obter trabalhando com o SketchUp Lumion é exatamente esse. Aqui são alguns renders. Faz algum tempo, eu não tinha tanta experiência ainda com o Lumion como eu tenho hoje, né? Já fazem quase 4 anos. Tanto que tem alguns erros de materiais que eu cometi nesse projeto, mas dá para entender que o projeto tem todo o trabalho de iluminação interna e externa, tá bem? Então, no final desse vídeo, basicamente, o que vocês vão conseguir aprender é fazer um render interno. Então, vamos focar nessa parte do quarto, tá certo? Do quarto do meu cliente, que é uma suíte, na verdade. Então, nós vamos focar nesses dois renders, nessas duas fotos principais. Então, antes de tudo, eu gostaria de pedir o like de vocês, tá bem? Se não segue o meu canal, quero pedir que, faça a inscrição agora, tá bem? Se gostar, por acaso, pode comentar. Se quiser alguma sugestão de algum outro tipo de render, de trabalho, algum outro tema envolvido com essa questão de parte gráfica em arquitetura, com algum desses programas SketchUp ou Lumion, pode deixar aqui o seu comentário, pode deixar a sua crítica, a sua sugestão, que vai ser muito bem-vinda. Então, antes de tudo, o que eu tenho que fazer aqui para eu poder começar a fazer as edições no Lumion é fazer uma transformação desse arquivo, porque eu não posso levar diretamente o arquivo de SketchUp para o Lumion. Até tem alguns meios, mas são meios mais difíceis, digamos assim. Então, eu vou aqui em Arquivo, vou exportar, Modelo 3D. Aqui eu vou só escolher a pasta onde eu vou querer salvar. Aqui, como eu quero achar o arquivo rápido, então eu vou salvar na área de trabalho. O arquivo que vem aqui tem vários. Se você, dependendo do programa que você for trabalhar, você pode escolher um desses arquivos aqui. No meu caso, como eu trabalho com Lumion, eu vou escolher o arquivo .colada, .dae, tá certo? Então aqui eu só coloco o nome, já tá bem? Então eu vou exportar e aqui vai aparecer uma janela informando que o arquivo está sendo exportado. Isso leva um pouco de tempo, então realmente tem que aguardar, dependendo do tamanho do seu arquivo. Isso pode demorar muito, pode demorar pouco, também depende muito da configuração do seu computador, tá certo? Mas não costuma demorar tanto. Se for um projeto leve, que não tenha tantos detalhes, não leva tanto tempo. Então, isso daqui realmente é questão de paciência mesmo. Enquanto isso, eu vou aqui para o Lumion, tá bem? Para quem não sabe exatamente o que é o Lumion ou mexer no Lumion, o Lumion basicamente é o renderizador, o criador de vídeos, tudo isso. É onde eu trabalho e faço aquelas fotos renderizadas, fotorrealista, digamos assim. Então, eu vou ensinar alguns comandos básicos aqui para vocês, tá bem? Com o botão direito do mouse, você consegue aqui a panorâmica, você consegue mexer,
Você pressiona o botão direito e consegue ter acesso à vista panorâmica do Lumion. Com o scroll do mouse, você consegue dar zoom, certo? De forma lenta ou de forma rápida, tá bem? Segurando o Shift, você consegue dar um zoom maior e de forma mais rápida. Tá vendo aqui a diferença? Pronto. Aqui é com o Shift segurado e aqui é sem. Então, só rodando o scroll do seu mouse é mais lento. Segurando o Shift é mais rápido, certo? Se você segurar, apertar, pressionar o seu scroll, você vai ter aqui a panorâmica de baixo para cima ou de cima para baixo, certo? Pronto, deixa eu ver mais alguma coisa. Aqui tem os comandos básicos, não é? Que é colocar algum objeto, é a ferramenta para você selecionar. Aqui eu tenho algumas opções de projetos que eu já importei para o Lumion, que não vem ao caso, certo? Aqui é a ferramenta de selecionar, ou seja, se eu tenho aqui um projeto aqui dentro e quero selecionar, é essa ferramenta que eu vou usar. E através dela eu consigo movimentar esse projeto, esse objeto, consigo mover para cima ou para baixo clicando aqui e consigo movimentar horizontalmente, certo? A versão do Lumion que eu tô utilizando é a versão Lumion Pro 9.5. Tentei fazer o download do 10, mas eu realmente não gostei muito. Tinha alguns problemas que eu não consegui resolver, então eu preferi desinstalar. Aqui eu consigo rotacionar o objeto, seleciono, clico no objeto que eu tiver aqui na minha área de trabalho do Lumion e consigo rotacionar para todos os lados, tanto longitudinalmente, horizontalmente e verticalmente. Se eu tiver que aumentar a escala desse objeto, eu clico aqui em escala e eu consigo clicar e arrastar para poder alterar a escala. Se por acaso eu quiser excluir algum objeto, eu clico aqui em excluir e tudo vai ficar aparecendo para mim o que eu quiser excluir. Se eu tiver com um objeto importado, somente os objetos importados é que eu vou conseguir excluir. Se eu tiver aqui marcado natureza, somente árvores, plantas, arbustos que eu vou conseguir excluir. Transportes, a mesma coisa, pessoas e assim por diante. Então, você consegue excluir de acordo com o que você tem selecionado, certo? Quando eu importar aqui o meu projeto, eu vou começar a ensinar para vocês as outras ferramentas, tá bem? Que vai ser materiais, as ferramentas eu já ensinei, a próxima exportação e importação, que eu já fiz a exportação, então agora eu vou só importar aqui para o Lumion. Depois disso, a edição de materiais, que é uma parte muito boa, peço que vocês não deixem de ver essa parte. Iluminação interna, artificial e externa, também é uma parte de extrema importância, eu considero a parte mais importante do projeto, mais até que os materiais, porque por mais que você não edite tantos materiais, você vai conseguir resolver muita coisa e melhorar muito o seu projeto, a sua imagem, editando a iluminação artificial e externa, ou seja, a iluminação natural. Depois eu vou ensinar como salva e pronto, depois eu vou ensinar como criar algumas cenas para você fazer vídeo, que aqui no caso fazer o render, fazer o vídeo e outras mais, certo? Pronto, vamos ver aqui. O meu arquivo já foi exportado, certo? Eu vou aqui ver. Então, o meu arquivo ele já vai estar bem aqui na minha área de trabalho, tá certo? Então, eu vou voltar aqui para o Lumion, vou aqui para a minha área de criação, vou aqui Import, ele vai abrir já o meu desktop, certo? Então, já vai ter aqui, como eu coloco a organização por data, então eu vou ter aqui sempre os arquivos mais recentes. Então, eu clico aqui, ou eu posso clicar 2 vezes, ou posso somente abrir. Então, isso também pode levar um pouco de tempo, dependendo do seu projeto, da sua máquina, tudo isso. Aqui eu vou renomear o meu projeto, nesse caso eu vou deixar como projeto Gleidson. Importar animações, normalmente eu deixo sempre desligado, porque tudo que tiver de animação, de cenas no SketchUp, ele vai trazer. E não é algo que eu quero. Como as cenas eu já crio dentro do Lumion, eu não preciso trazer nada do SketchUp. Importar edges, que são linhas, alguns pontos e tudo. Como eu limpo tudo isso no meu arquivo do SketchUp, eu não necessito trazer. E não ajuda em nada aqui no Lumion. Então eu clico aqui na setinha e espero o Lumion fazer a importação do meu modelo. Isso pode levar um pouco de tempo. Aqui já está ok, não vou precisar mais disso daqui, mas eu vou deixar aberto por uma única razão.
Quando eu tiver com o meu arquivo no Lumion já exportado, importado, já trabalhando dentro dos materiais, e eu vejo que, pronto, tem um material ali que eu não gostei, ou que não ficou tão bem assim a importação vinda do SketchUp, então eu vou deixar ele aberto porque eu posso simplesmente editar aqui o material no SketchUp, vou no Lumion e tem uma ferramenta que eu vou explicar mais para frente, que eu consigo reimportar esse arquivo, fazendo com que apenas o material que foi aqui modificado no SketchUp eu consigo atualizar ele dentro do Lumion. Isso gera melhoria de tempo, ou seja, eu não vou precisar ter que mexer tudo novamente no Lumion, gera ganho de material, ganho de tempo, gera uma expectativa melhor, porque você aqui, nem todos os materiais que eu coloquei aqui vão funcionar no Lumion, né? Então, por exemplo, eu tenho aqui essa textura branca, que lá no Lumion eu deixei aqui a textura branca para todas as paredes, porque eu vou colocar a textura de gesso. Né? Essa textura aqui já da frente eu coloquei concreto, porque é um pilar e uma viga, que eu vou transformar numa textura de concreto lá no Lumion. Então, assim, todo tipo de textura que você quer transformar no Lumion, você tem que alterar aqui no SketchUp. Pelo menos alguma cor. Se você quer essa parede aqui, um material, sei lá, gesso, eu deixo ela branca. Se eu quero aqui o material roxo, eu vou deixar roxo. Porque lá no Lumion, o Lumion vai reconhecer através desses materiais. Ou seja, se você deixar essa parede aqui branca e deixar o telhado branco, lá no Lumion, quando eu for selecionar o material, ele vai selecionar a parede e o telhado e vai modificar tudo. E não é isso que a gente quer. Então, sempre tentar ao máximo modificar os materiais que você já vai querer no Lumion aqui, nem que seja por cores. Porque lá dentro do Lumion você pode querer alterar o material e assim fica mais fácil de selecionar. Pronto, aqui está o meu arquivo importado, certo? Eu vou soltar ele bem aqui, bem no centro da minha área de criação no Lumion e eu clico com o botão esquerdo e ele vai demorar mais um pouquinho e vai importar o meu arquivo, já está aqui. Se por acaso você não achar, certo? É porque ele importou atrás, vai depender muito da localização de onde está o seu projeto. Aqui nesse caso eu cliquei sem querer duas vezes, mas eu posso muito... Ah não, eu não cliquei ainda, pronto. Aqui fica o meu arquivo, eu posso aqui importar quantos eu quiser, certo? Mas eu vou aqui na ferramenta de selecionar e pronto, o meu projeto já vai estar importado, tudo bem direitinho. Aqui eu vou dar um zoom para dentro da casa, certo? E aqui tem todos os meus materiais já distintos. Como eu estou aqui na ferramenta de importar, tá vendo que onde eu clico, tudo fica azul. Isso é porque tu ainda está aqui na ferramenta de importar. Eu só consigo mexer nisso daqui, certo? Ou seja, se eu quiser movimentar essa casa, eu vou clicar aqui na ponta dele. Então eu vou ajustar ele bem para aqui. Vou deixar ele aqui porque daí fica mais fácil. Então, sempre que quiser selecionar, mudar, modificar, apagar, sempre vai ter essa bolinha aqui, que você clica nela e você está apto a mexer, modificar, alterar materiais no seu objeto, no seu material. Se, por exemplo, eu tiver aqui com o item de natureza selecionado, eu não consigo fazer nada nesse arquivo, absolutamente nada. Eu só vou conseguir alterar se, por exemplo, eu clico duas vezes aqui, eu vou abrir a aba de plantas, né? Então eu coloco aqui uma árvore. Eu só vou conseguir fazer edições nessa árvore, eu não consigo fazer aqui. E isso é muito bom no Lumion, é por isso que até hoje eu gosto de trabalhar no Lumion. Então se eu quiser, por exemplo, aqui a escala, se eu quiser aumentar o tamanho dessa árvore, eu vou aumentar, tá bem? É só segurar o botão esquerdo do mouse, seleciona, clica em escalar, vem aqui, segura o botão esquerdo do mouse e arrasta para cima ou para baixo. E quando você solta, já está lá o tamanho que você deixou. Se eu quiser rotacionar, tenho aqui essa opção, certo? Esse tipo de objeto eu não consigo rotacionar ele em todas as direções, porque a planta ela fica plantada no piso, no chão, né? Então eu não consigo rotacionar verticalmente, certo? Então sempre vai ser horizontalmente. Se eu quiser selecionar para mover, eu venho aqui, seleciono. Quando está azul é porque eu selecionei, certo? Se tiver cinza ou branco, é porque não está selecionado. Venho aqui em mover e movo ela para onde eu quiser. Posso colocar aqui em cima, posso colocar aqui embaixo. Basta se clicar aqui, movimentar, clico com o botão esquerdo do mouse, seguro e arrasto. É muito fácil, o Lumion ele é muito intuitivo. Se eu quiser mover para cima ou para baixo, mesma coisa, seleciono,
seguro o botão esquerdo do mouse e arrasto para cima ou para baixo. Quando eu solto, tá lá, ela fica exatamente onde eu deixei. E mover horizontalmente é a mesma coisa. Eu posso mover horizontalmente para ambos os lados naquele mesmo nível. Pode prestar atenção que com essa ferramenta selecionada eu não consigo movimentar ela lá para o piso, certo? Só se eu vier aqui e abaixar, certo? Ele passa até daqui abaixo do chão, então tem que ter cuidado com isso, certo? Pronto, vou deixar aqui. E aqui o apagar. Então, como eu não preciso nela, eu vou selecionar, deixo aqui selecionado, vou aqui, clico e excluo. Excluo, basta um clique, tá bem? Então, eu vou entrar aqui, porque o nosso foco principal vai ser o quarto, a suíte do meu colega, tá bem? Então, eu vou fazer a edição de materiais aqui dentro do quarto dele, e ensinar para vocês como que faz a edição de materiais. Tá vendo como lá no SketchUp eu disse que seria melhor deixar todos os materiais já definidos ou pré-definidos? Pronto, é isso que eu vou fazer. Aqui, como eu estou na seleção de natureza, então eu não vou conseguir editar nada aqui dentro clicando. Então eu vou ter que vir primeiro para cá, seleciono materiais e aqui automaticamente você consegue selecionar todo tipo de material, desde madeira, metais, o teto que vai ser em gesso, a madeira, outro tipo de madeira, o tapete, o edredom, a luz, tudo isso, certo? Então aqui fica muito melhor para você editar, entendeu? Ou seja, aqui, por exemplo, esse material aqui vai ser madeira, então tudo que for madeira branca, eu vou conseguir editar através desse tipo de material, ou seja, tanto essa porta, que é de correr, e a outra porta de abrir, eu vou conseguir editar. Isso facilita muito. O vidro, lá atrás eu vou conseguir editar, o caixilho, tudo isso. Então, até os livros aqui tem material próprio, certo? O quadro eu não vou precisar editar, então, o quadro já viu com a textura que eu quero manter. Só vou editar a parede, essa parte da cabeceira, os travesseiros, tudo isso. Então, vamos à obra. O primeiro que eu tenho que fazer primeiro, eu normalmente começo de baixo para cima, ou seja, eu começo sempre do tapete, vou do piso, vou para o tapete, edredom, almofadas, depois aqui no estofado, as cortinas, o vidro, depois eu vou para os objetos, né, que normalmente são as TVs, os acessórios de áudio, os quadros, que são acessórios, depois eu vou para a iluminação. Aí na iluminação é que eu vou fazer a edição de todos esses spots aqui, dessa iluminação central, tudo isso, para que o render fique exatamente como eu quero. Isso depois eu posso alterar também se eu quiser, certo? Então, o primeiro de tudo aqui que eu vou fazer é a edição no piso, certo? Eu me lembro que no briefing com meu colega, ele me disse que queria um piso de concreto, concreto aparente também. Então, eu clico aqui no material que eu quero, com o botão esquerdo, certo? Clico, vai aparecer aqui essa janela. Essa janela serve para você escolher o seu tipo de material. Atualmente o material ele está com o material que veio do Sketch, então ele vai começar aqui no material importado, ou seja, o material que eu trouxe do SketchUp, certo? E aqui vou ter várias opções. Normalmente a gente não utiliza nada daqui, a não ser o padrão, que é para transformar espelhos, para criar espelhos, né? Água a gente utiliza da natureza, cor é muito difícil utilizar essa ferramenta, painel 2D também não, vidro a gente utiliza interior ou exterior, certo? Que vão ter várias opções, e paisagem normalmente nós não utilizamos esse daqui, utilizamos lá na área de criação porque tem uma barra de ferramentas só para isso. Também pode acessar por aqui, é diferente. Então, para acessar aqui o material, eu clico, vou aqui em exterior para ver as opções. Aqui eu tenho as opções de asfalto e as opções de pedra e as opções de concreto, que são as opções que mais se encaixam nisso daqui, nesse piso. Então, eu clico aqui em concreto, ele vai me dar aqui 4 abas, cada uma com várias opções de concreto, vários tipos de concreto, desde concreto polido até blocos de concreto. Então, tem tudo aqui para você selecionar. Basta clicar em uma dessas janelas aqui, que você vai conseguir selecionar, certo? Pronto. Nesse caso aqui, eu vou ficar editando, vou ficar vendo qual material mais se encaixa. Para isso, eu me aproximo aqui
para ver o material mais próximo e vou escolhendo, certo? Pronto. Aqui ele vai querer ele quis essa textura de concreto, tá certo? Que são várias placas de concreto com rejunte. E aqui, clicando nela de novo, calma, eu vou aqui, fazer tudo novamente. Clico no material que eu quero editar, vou aqui onde eu posso achar. Natureza, normalmente, vou explicar esse painel aqui, certo? Vou explicar um por um para facilitar. Normalmente aqui você tem grama, tudo que relaciona à natureza, coisas naturais. Rocha, solo, ou seja, areia, tem água também, que pode ser água de piscina, água de rio, pele, que agora é uma aba nova, a partir do 9, certo? Que é muito bom para adicionar o tapete, eu vou mostrar posteriormente. Tem aqui madeira, folhas, que você pode criar aquelas paredes vivas, né, com várias plantas e tal. E clicando aqui eu consigo ter várias opções também, certo? Como eu não quero natureza, então não vai ser aqui. Então, eu vou aqui interior. Tem vidro, metal, gesso, tecidos, plásticos, pedras. E cada um desses itens tem várias opções. É só você ir escolhendo e experimentando e fazendo isso. Foi exatamente assim que eu comecei a aprender Lumion. Vendo bastante tutoriais, estudando, mexendo na ferramenta, pegando modelos no 3D Warehouse e criando mesmo, inventando e fazendo vários tipos de proposta, noite, dia e noite. Então foi assim que eu aprendi no Lumion e é assim que eu também quero passar para vocês. Pronto. Aqui, interior são materiais normalmente de interiores, revestimentos, madeira e tal. Exterior, né, já está dizendo, são telhados, tijolos, pedra, madeira e tudo isso vão ser materiais para o exterior. Isso também não impede que você utilize o material do interior no exterior e o material do exterior no interior. Isso não impede nada, vai depender da sua criatividade. No meu caso, eu vou vir aqui em concreto. Eu gostei muito desse material, que são vários blocos de concreto. Né? Então, para editar o material, depois que eu escolhi, eu clico novamente no material e ele vai abrir as propriedades materiais, certo? E aqui eu consigo editar a cor, certo, do meu material, vindo aqui e tal. Não é o que eu quero, vou deixar tudo branco e vou deixar na cor exata do material, certo? Você tem que ter cuidado para não aproximar muito, porque ele vai para o outro ambiente. Pronto, selecionando aqui o lustro. É como se fosse o brilho do material, digamos assim, né? Olha, tá vendo que ele consegue. Sabemos que um piso de concreto não tem tanta refletividade e nem brilho, né? Então ele é meio opaco. Então eu vou deixar bem pouco aqui para não fazer tanta diferença na hora de renderizar. Refletividade também não tem tanto, então eu vou deixar bem baixinho. Vou deixar no 2, porque tem aquela reflexão natural, né? Não é tanto, não é 100%, mas também se bater uma luz forte vai ter aquela reflexão da luz, por exemplo. O relevo, isso daqui eu sempre deixo no máximo, porque vai mostrar todo o relevo. Vocês conseguem ver que a diferença, né, que baixou como se fosse aqui a junta dos blocos. E aqui eu consigo escalar, eu consigo editar a escala da minha placa de concreto. Isso é maravilhoso. Você consegue aqui fazer toda a edição, o tamanho que você quer e até mesmo o deslocamento, olha. Você consegue ajustar isso daqui, esse material, de acordo com o seu projeto. Tá vendo? Como é que eu tenho esse pequeno peitoril, tá vendo? Para o guarda-corpo. Então eu vou tentar deslocar ele para que ele fique exatamente aqui. Pronto. Então ele vai começar aqui e vai igualar com o restante do ambiente. Isso daqui, olha, vem aqui deslocamento X. Se eu quiser deslocamento Y, né, eu vou conseguir. Aqui não faz tanta diferença porque é a mesma coisa do X, basicamente. Porque é um material que está em segunda dimensão. E o deslocamento em G é para lá, certo? Então, eu posso alinhar com essa parte aqui e com a outra parede, né? Então, aqui é exatamente um bloco de concreto. Então, ele alinha muito bem. Aqui tem outras propriedades que não vêm agora, acho que só na parte de iluminação que eu vou mexer aqui em configurações onde eu vou transformar o material em emissivo, certo? Mas é só em iluminação, ou algum material que você queira que emita luz. Tá vendo aqui como é que fica? Pronto, então isso eu vou ensinar posteriormente. Aqui, nessa mesma aba, tem também as intempéries, ou seja, a influência do ambiente ou do tempo
dentro do material. Isso daqui ele é uma pedra, querendo ou não, é um material rugoso, digamos assim. Então aqui tem um material de pedra que ele envelhece. Olha só o que é que ele faz. Se você quisesse um piso, por exemplo, de uma rua que tenha lodo ou tenha sujeira, você vem aqui com o piso selecionado, vem aqui em Temperes, né, que é essa daqui, essa penúltima, clica aqui em pedra e vai aumentando de acordo com a sua necessidade. Ou seja, aqui se eu quisesse um material mais velho, né, um concreto mais rugoso e tal, eu aumentaria aqui, não é o caso, certo? Meu cliente ele vai construir ele ia construir ainda, então tinha que ser um concreto com aparência de novo, certo? Tem madeira também, que só serve para madeira, tem couro, tem prata, tem alumínio, tem metal, tem ferro, tem cobre, tem plástico, tem tudo isso. E essa última é a folhagem, vamos supor que você queira fazer uma parede viva. Né? Você consegue aqui fazer uma parede viva de acordo com as suas necessidades. Eu já fiz isso e ficou muito legal. Pronto. Aqui é a orientação, que eu já falei. Aqui é a transparência. Aqui eu não mexo nada, porque o material não é transparente, certo? Serve muito para um material mais, como é que se diz? Um material de tecido, um vidro, alguma coisa. Pronto. Aqui eu já expliquei tudo, então depois que eu editei tudo do material, ele está exatamente como eu quero, eu clico aqui em salvar mudanças. Pronto, já salvei, já alterei, isso daqui eu só volto a alterar se eu clicar nele novamente. Como eu salvei, fica aqui todo o meu preset, todo feito, tá certo? Toda a minha configuração. Aqui, eu venho aqui e seleciono um outro material. Isso daqui é um pilar, então ele é um pilar de concreto de concreto aparente, digamos assim. Se eu quiser ele fazer com esse mesmo material, eu posso. Se eu quiser ele mudar o material e botar um outro tipo de concreto, eu também posso. Mas eu vou ensinar para vocês já como é que faz para copiar e colar o material. Para eu não ter que fazer toda aquela configuração. Se eu tenho duas coisas que têm o mesmo material e está com textura diferente, eu posso muito bem editar. Copiar um material e colar, certo? Então eu deixo aqui, mas primeiro eu venho aqui, nesse material que eu quero copiar a textura, clico aqui no menu e vai aparecer essas opções. Eu quero salvar esse material? Não, não quero salvar, eu quero copiar. Então eu copio, venho nesse outro material, seleciono aqui algum tipo de material, ou seja, eu vou deixar padrão, não vou utilizar padrão, é só mesmo para ele mudar e aparecer as propriedades. Quando aparecem as propriedades, eu venho aqui no menu novamente e clico em colar. Ele clicou e alinhou o meu material, exatamente como eu queria, certo? E isso é muito valioso. E eu venho aqui, vou alterar o guarda-corpo, certo? Eu vou aqui em externos, porque eu já sei que o metal fica aqui. Então eu vou aqui em metal, tem também várias opções. Como é um material de metal preto, certo? Eu vou clicar aqui nesse material que é o que mais se... Aliás, tem esse outro aqui que é o Polymetal, tá bem? Então eu vou clicar aqui, ele vai mudar automaticamente. Clico nele novamente e vou diminuir o lustro, vou diminuir também a refletividade, vou deixar mais ou menos aqui, 4, acho que já está bom. No render ele fica muito bom. Então ele já está aqui um material de metal preto do jeito que eu quero. Aqui o relevo eu sempre aumento, sempre deixo o relevo em 100%. Tá bem? A não ser que seja um relevo muito grotesco, aí realmente não vale a pena. Escala, nesse caso aqui não vale a pena eu mexer. Intemperes, será que vale a pena? Eu acho que não, vamos ver. Olha, ele fica aqui como se fosse um ferro envelhecido, não vale tanta pena. Então eu vou deixar ele aqui só com um pouquinho, que é para dizer que não é tão superficial. Então salvo e esse material já está pronto. Vou aqui. Aqui está vendo que está diferenciando os botões da almofada. Então eu vou clicar primeiro na almofada. Nesse caso, eu vou aqui na aba interior, onde tem os tecidos, tá bem? É bom sempre memorizar, isso daqui é com o tempo. Não dá para memorizar aqui todas as ferramentas do Lumion em um único videoaula. Mas, se você quiser, pode ir voltar ao vídeo e ver quantas vezes você quiser. É até melhor para mim. Se chegou até nessa parte, eu peço aí que você, que ainda não é inscrito, se gostou do meu conteúdo, dá um like, se inscreve no meu canal para que assim eu consiga manter o meu canal ativo, para que eu possa postar mais vídeos, ajudar mais pessoas e conseguir fazer com que o meu canal cresça, tá bem? Agradeço desde já. Pronto. Nesse caso eu vou selecionar, vou aqui em interior, que é onde eu sei que já está os tecidos, clico em tecido e vai me dar aqui 3 janelas com várias opções. Aqui
eu vou ver qual a opção que melhor se encaixa, certo? Pronto. Eu gosto muito desse tecido assim, que é um tecido mais rugoso e tal. Esse com estampas eu não curto muito, certo? Olha, esse daqui também é muito bom. Eu vou deixar ele para editar a cor. Aqui eu clico nele, já vou aqui abrir as propriedades. A colorização eu posso alterar. Aqui eu vou querer não, né? O meu cliente quis um material mais preto, certo? Não tão preto, mas para o grafite e tal. Então eu vou alterar aqui. Ficou com a mesma textura, né? E ficou o material que o meu cliente pediu, que é um grafite mais para o preto. Refletividade, eu sei que não tem, porque é um tecido, então você tem que entender um pouco de propriedades dos materiais, assim mesmo, de um modo empírico, para saber que um tecido ele não emite refletividade, não emite luz nem nada. Pronto, relevo, eu sempre deixo 100%, vou falar isso várias vezes, porque realmente melhora e muito o material, certo? A escala, eu não preciso alterar a escala, porque vai ficar aqui horrível, então não, olha, tá vendo? Não compensa, então eu quero uma textura assim, né? Uma textura que dê para perceber que é um tecido, certo? Tem também couro, tem uma aba aqui de couro que é muito bom também. Então eu vou deixar assim, que é o jeito que eu quero, tá certo? O jeito que o meu cliente gostou quando eu fiz o projeto. E pronto, eu vou mais uma vez aqui em salvar. Aqui eu vou clicar nos botões. Os botões eu já vou querer botões metálicos. Não foi o que eu fiz da outra vez, eu também fiz botões com cobertura de tecido, certo? Mas aqui agora, só para dar um charme maior, eu vou colocar botões de metal. Deixa eu ver. Vou colocar esse. Deixa eu ver esse. Isso daqui, gente, isso daqui é de gosto, certo? É de estilo. Então, vai de cada um. Se o seu cliente quer os botões roxos, você coloca os botões roxos, tá certo? Obviamente, depois de um briefing, depois de uma discussão com o seu cliente, certo? Como é um metal, eu vou querer que o metal emita refletividade. Então, eu vou deixar aqui mais ou menos em 1, certo? Porque eu vou querer que esses botões se destaquem na hora do render. Então, eu vou deixar assim. No resto, relevo 100%, como eu disse. Escala não preciso, intempéries também não, essas coisas aqui. Vou lá e salvo. Pronto. Vou aqui mostrar a grande novidade a partir do Lumion 9, que é o tapete. Eu não sei se vai dar muito certo mexer nesse tapete, certo? Mas se não der certo, aí a gente vê como faz mais para frente. Eu vou aqui em interior, aliás, em natureza, onde eu sei que tem peles, certo? E vou editar esse tapete aqui. Vou selecionar uma das texturas que eu quero e aqui automaticamente o Lumion já transforma isso em pele. Gente, isso é maravilhoso. Para quem queria transformar isso, para quem queria já esse efeito aqui no Lumion, é maravilhoso. Olha só como é que fica. É realmente muito realista. Clicando nele, você ainda vai ter a opção de alterar o tamanho da pele, os fios, tudo isso. Colorização, eu vou querer essa colorização mesmo, certo? Forçar a curvatura, você tem que, também você tem que aqui aproximar para ver a curvatura do negócio, do tapete, olha, ele vai alterando, então, eu não vou curvar muito, para não ficar aquela coisa muito amassada, nem nada, né? Aqui, a força da gravidade, ou seja, se você está pisando no tapete, óbvio que ele vai ter ali umas marquinhas de gravidade, né? Ou até mesmo da gravidade natural. O tamanho do pelo, imenso. Pronto, eu vou deixar aqui mais ou menos desse tamanho, para não ficar muito superficial. Comprimento do pelo, mesmo, aliás, não é a mesma coisa, é só o comprimento mesmo. A pessoa se atrapalhando aqui no vídeo. Mas enfim, a escala do veludo, certo? Gosto muito, porque vai deixar o teu pelo assim, olha, muito realista na hora do render, né? Então eu sempre deixo aqui em 1. E a rugosidade. A rugosidade, ela vai trabalhar tipo o tecido de forma que como se ele tivesse já um tecido usado, tudo isso. Então isso melhora também na hora do render. Deixei mais ou menos aqui, como é que eu quero. Então pronto. Não se preocupe com essas partes aqui do piso, que não tem problema, não vai aparecer no render, tá bem? Isso daqui foi porque eu esqueci de
deixar o tapete mais para cima ou ver de um erro. Mas na hora da sua renda, preste atenção nesses probleminhas, tá certo? Para que não apareça no render. Salvei e vou editar outro material. Vou editar logo essa madeira aqui da cama. Então eu vou querer aqui uma madeira de carvalho. Vou aqui, interior, madeira, e vou aqui começar a editar esse material, certo? Pronto, gostei muito desse daqui. Não é carvalho, mas eu gostei muito. Pronto, vou usar esse. Da outra eu usei carvalho, mas eu vou usar esse daqui porque eu gostei. Pronto, clico nele, né, para salvar para editar o material. Não vou editar a cor. Lustro, sabemos que madeira tem sim uma certa refletividade, principalmente se ela já tiver com verniz, certo? Mas nesse caso aqui eu vou diminuir um pouco. O verniz, vamos supor, o verniz aqui já está com uma maturação já velha, digamos assim. Mas eu vou colocar aqui nível 5 aqui nos dois. Lustro e refletividade, certo? Relevo, sempre 100%. A escala, isso daqui vai alterar os veios da madeira, ou seja, isso daqui, o desenho da madeira. Eu não edito madeira, não gosto muito, a menos que seja tipo um espaço muito grande de madeiramento. Aí sim, certo? Aqui, tem aqui a parte de madeira, nas intempéries, que eu vou ver como é que fica. Por acaso eu nunca testei isso. Mas olha, fica uma madeira meio velha, né? Cheia de sujo. Mas enfim, eu vou deixar aqui no nível 1, porque isso daqui na hora do render, gente, aparece mesmo, tá? Então não abusar tanto das intempéries, por favor. Salvei. Ah, um detalhe. Se eu por acaso não salvar esse material e já começar a editar outro, aqui olha, começar a editar esse, esquecer de salvar, se eu por acaso cancelar aqui esse segundo material, o outro também vai ser esquecido, tá bem? Então você vai ter que editar tudo novamente. Então eu vou aqui, vou salvar e vou começar outro material. Sempre lembrar de salvar antes de começar um outro material, tá certo? Pronto, cliquei aqui, vou querer isso daqui, deixa eu ver, vou fazer uma base de madeira também. Então eu vou aqui, madeira, mas eu vou colocar um outro tipo de madeira, para dar um destaque, tá certo? Aqui eu vou querer... Olha, aqui aconteceu um erro que eu reparei agora, certo? Isso daqui é uma mesa de cabeceira, né, com uma gaveta, e eu não alterei o material da gaveta, ou seja, o material da frente da gaveta ele tem que ser diferente do corpo da gaveta, né, do restante do material. Então, eu vou aqui, não vou editar nada, eu vou deixar assim como está, certo? E vou selecionar aqui a minha importação, vou deixar aqui na parte de importados, certo? E vou lá no SketchUp mostrar como é que eu faço para editar somente aquela tampa da gaveta. Eu vou aqui entrar de novo dentro do meu arquivo do SketchUp e vou lá editar somente aquela frente dessa gaveta. Vou aqui, né, editar o material do SketchUp também. Espero que você já saiba. Se não souber, deixa em um comentário também, sugerindo mais conteúdo. Então, eu clico aqui em B e vou alterar esse material. Eu quero esse material aqui com outro tipo de madeira, certo? Aliás, com a mesma madeira de cima. Então, eu vou aqui. Não é necessário mudar essa parte de baixo que não vai mostrar no render, mas enfim, vou mudar aqui. Pronto, mudando aqui, eu saio da edição do material, vou exportar novamente, certo? Existe também uma ferramenta que é o Lumion Sync. Dá para fazer download. Ele funciona como se fosse um plugin do SketchUp. Eu utilizava ele, eu ainda tenho um plugin aqui instalado, mas eu não estou utilizando muito porque ele deixa o computador muito lento. Aliás, o SketchUp muito lento. Então eu não quero utilizar mais, certo? Mas existe também o Lumion Sync. O Lumion Sync faz com que eu não precise exportar. Assim que eu altero aqui o material, automaticamente já exporta lá no Lumion. É bom? É muito bom, mas deixa muito lento, então não vale a pena. Eu prefiro exportar novamente, clico em cima do que eu já estava, do primeiro arquivo, do ponto da a e, clico em sim para substituir, porque eu quero modificar esse material, aguardo novamente, certo? Quando ele exportar completamente, lá no nome eu vou clicar em um botãozinho que ele vai fazer com que
somente esse material aqui mude, ou seja, vai acrescentar no lume esse material, que foi o que eu esqueci de fazer aqui, tá bem? E é justamente isso que eu vou fazer. Pronto. Mas primeiro eu vou selecionar aqui, lembra que eu falei que só dá para você editar a casa se eu selecionar isso daqui? Olha, aqui tá para excluir, tem que ter cuidado com isso. Eu vou aqui em selecionar, vou selecionar aqui, e automaticamente vai aparecer aqui, olha, essa ferramenta. Aqui nada mais é do que o primeiro arquivo que você importou. E se você clicar aqui, olha, reimportação modelo, ou seja, você vai reimportar novamente o modelo somente com aquela alteração que você fez. Se eu alterei tudo, vai reimportar com tudo alterado. Como eu alterei somente a textura daqui, eu vou reimportar somente com essa textura modificada, certo? Então aqui, olha, essa janelinha que aparece quando está em progresso de exportação.